E aí galera, tudo beleza? Juliano, Vivatec Informática. iPhone 7 não funciona a câmera traseira. O cliente relatou que após uma queda o celular acabou parando de funcionar a câmera traseira. A câmera da frente funciona certinho, aqui não? Já a câmera traseira não funciona nada. Bacana? Vamos estar analisando isso daí junto. Amigos, comum numa situação dessa aí, a câmera aí para de funcionar. Não só a câmera, né? Com o passar do tempo aí pode parar de funcionar também algum outro componente, né? Mas o que sofreu dessa vez aí foi a câmera. Pode ser que a câmera esteja aí com defeito após a queda. Pode ser que tenha soltado algum componente da câmera, ou próximo aí à câmera, né? Vamos ver o que acontece. Vamos estar fazendo um teste rápido aí, né? Vou estar desconectando aí primeiro a bateria, né? Para evitar aí um dano maior, né? Algum acidente. Vou estar desconectando aí também o cabo da câmera e vou estar conectando de volta e ver se de repente só um mau contato, certo? Novamente, né, lembrar de deixar os parafusos aí organizadinho, né? Reparem que esses parafusos aí, o iPhone 7 aí é diferente aí a modelo. Joia, então desconectar aí o cabo aí da bateria, certo? Aí pronto. Agora vamos estar desconectando aí também aí a flat aí da câmera, né? Tem esses dois parafusinhos aí que segura aí essa blindagem, né? Então bacana, eu vou estar desconectando aí o cabo aí da câmera, né? Então desconectado. Tá vendo aí como é que tá a conexão aí, se tem alguma avaria aí aparente. Então, como vocês podem reparar aí, a aparência do conector está em bom estado, né? Mas em bom estado não significa que funciona. Certo? Então vou estar reconectando aí essa câmera. Vamos estar fazendo um teste aí simples, né? Ver se de repente não é só um mau contato aí devido à queda, né? Então a gente vai estar verificando aí algum possível defeito aí na placa. Bacana? Então o cabinho da câmera aí conectado, né?
Vou estar conectando aí também o cabo aí da bateria. Então bacana. Tá ligando o aparelho para fazer um testezinho, né? Ver se deu certo. Então, mesma coisa aí que antes, não funcionou. Ligando aí a câmera traseira, né? Nada. A câmera frontal tá bacana. Já a câmera traseira aí não funciona. Então a gente pode também estar testando outra câmera, né? Pode estar verificando um defeitinho na placa aí. Beleza? Amigos, temos bastante coisa aí para testar. Uma vez detectado que outra câmera não funciona no aparelho, certo? Então a gente tem um esquema aí, né? J4501. Basta que uma dessas linhas aí de comunicação aí de dados, sinal, tensão esteja com falha, a gente pode ter aí um mau funcionamento da câmera, né? Ou até mesmo nem funcionar, que é o caso aí que a gente tem. Então a gente tem um PDF aí, né? Um esquema aí facilmente encontrado aí na internet, né? No Google. Outro meio também que a gente pode estar verificando através do software aí. Bacana. Creio que os colegas aí já conhecem esse software, né? Esse que eu tenho aqui é a versão paga. Muito bom, auxilia, facilita bastante aí pra gente. Também tem um esquema aí que ele disponibiliza aí pra facilitar também, né? Tem outros softwares também que é gratuito, né? Pode estar baixando aí, podem estar caçando aí no Google, né? De graça aí. Pode estar pegando aí da comunidade aí, né? Então vamos estar olhando aí como é que fica aí como é que tá as impedâncias aí, né, desse circuito aí, beleza? A gente pode ter, de repente, aqui tensão, né, comunicação aí nessas linhas aí, porém, se às vezes o sinal aí não tá certo, né, então a gente tem um defeitinho aí, joia? Então, primeiro teste aí que a gente faz, né, primeiro teste aí que eu faço, vamos ver se essa comunicação aí do negativo, né, o aterramento aí tá certo. Então a gente tem pino 1, pino 2, assim por diante. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pinos aí de aterramento, né, o negativo. A gente tem que estar garantindo aí esse sinal negativo aí, para evitar aí um contato no cabo, alguma coisa do tipo. Então multímetro é escala de diodo, né? Ou pode estar colocando aí escala de resistência, né? Resistência bem próxima do curto, e a gente sabe que a comunicação tá bacana. Então eu costumo usar muito aí na escala de diodo. Vamos estar garantindo aí se a gente tem aí esse sinal aí, né? Esse sinal negativo aí, esses pinos aí, tá bom. Então ponta vermelha aí na carcaça, né? Qualquer lugar da carcaça aí. Então a gente tem o primeiro negativo. Então um negativo aí. Segundo negativo. Terceiro negativo. Quarto. Quinto. Sexto. Então essa parte de cima aí do conector tá certo, né? Tá vendo aí a parte de baixo? Então, um negativo. Dois negativo. Três negativo. Então, bacana. Primeiro passo aí, passo simples, né? Garantir aí se esses pinos aí negativos tá bom, né? Para evitar um mau contato aí. Então, o seguinte passo aí, após a gente estar garantindo aí os pinos negativos, né? A gente pode estar medindo aí os pinos aí que tem a comunicação aí de tensão, né? Então reparem aí no esquema aí que a gente tem aí
pino aí 16, pino 18, pino 22. Reparem que tem uma diferença de tonalidade aí na cor da linha, né? Uma linha mais grossa. Então aí a gente tem tensão aí nesses pinos aí. A gente pode estar medindo a tensão. A gente pode estar medindo aí a escala de diodo, se a gente tem comunicação. Nesse exemplo aqui vamos estar medindo aí se a gente tem aí uma comunicação, se a gente tem um sinal aí na escala de diodo. Bacana. Então começando aí pelo pino 16. Então pino 16. 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, 4. Então reparem que a gente tem aí uma tensão aí, né? 422 mV na escala de diodo. A gente tem uma comunicação aí com o pino 16. Seguindo o esquema então, pino 16 a gente tem comunicação, pino 18. Então pino 18 aí, terceiro, né? 1, 2, 3. Então pino 18 a gente tem comunicação também. 524 mV na escala de diodo. Então pino 16 e 18 tem comunicação. Pino 22. Então pino 22 aí eu, de acordo com o esquema aí, primeiro pino aí, né? Então a gente tem comunicação também. 327 mV. Bacana. Então o próximo pino aí, pino 26 e pino 25, o que fica na lateral, né? Então 26 e 25. 26 e 25. Que fica aí na, serve aí de suporte aí pra, né? Serve aí de suporte aí pra conexão aí da câmera, né? Essa conexão, esse pino maior aqui. 26 e 25. Bacana, então a gente tem essa comunicação e a gente não sabe se essa comunicação é a correta, né? Se está certa, se não está com alguma alteração. Então a gente tem aí algumas maneiras de estar medindo aí se tem alteração nessa tensão aí. Tá medindo se realmente com um componente, com o celular ligado, se realmente essa tensão aí está próxima. Lembrando que algumas tensões, alguns sinais, tanto de comunicação quanto tensão, só funcionam, esses sinais só se habilitam quando o componente está presente, né? E quando o componente está bom. Então, tomar cuidado para não errar, né? Se não está medindo algum sinal aí, o sinal não está presente, é porque às vezes o componente não está. Então ele não vai ativar o sinal, não vai ativar a função ou a tensão. Então a gente tem algumas maneiras aí de testar. Testar aí com um componente aí presente. Está chegando aí esses sinais, essa tensão. Está testando aí, comparando com uma outra placa de iPhone aí funcionando, certo? Ou está medindo aí na escala de diodo, né? De acordo com o esquema aí que a gente tem aí do software aí, que facilita muito. Recomendo demais esse software aí, demais mesmo. Se não esse, então outro software muito bom, facilita, auxilia bastante. Então aqui na escala de resistência, de acordo com o software aí, a gente tem aí as resistências aí aproximadas, né, de um celular funcionando. Então os valores que tem que ter essas resistências aí. Bacana. Então aí 311,
515, 661 e assim por diante. Se algum desses sinais aí tá com alguma alteração na resistência, né, tem uma margenzinha também de erro, né, dependendo aí do multímetro também que tá testando, pode ser que tenha alguma margenzinha de erro aí de multímetro para multímetro, beleza? Mas o importante é ter esses sinais aí bem próximo aí desses valores. Esses valores aí, se vocês não têm esse software para estar aí facilitando aí a vida pra gente, pode estar pegando aí da comunidade, né? Tá caçando do Google aí, ou de algum colega aí que tem. Bacana? Então vamos estar medindo novamente aí se os sinais aí são semelhantes a esses aí. Então vamos estar medindo aí a tensão aí nesses pontos aí, né? A gente tem aí pino 25, 26, 2.8, pino 22, 1.8, pino 18, 2.9, pino 16, 3.0 ou 3 volts, né? Lembrando que deixar o software da câmera ativa, né? Senão ele entra em modo de espera, né? E é capaz de não funcionar. Então pino 25, 26 aí, tem nada. Pino 22, 1.8. Nada. Então vocês podem reparar aí, o pino 22 a gente tem tensão aí, 1.8, né? Pino 25, 26 a gente não tem nada de tensão. Pino 18 a gente tem uma tensão aí, 3 volts aproximadamente. Pino 16 a gente tem tensão, 3 volts. Então a tensão que está ausente é essa tensão aí, pino 25, 26. Vamos estar medindo também a tensão aí no pino 24, 23 aí, né? 1.2 volts aí aproximadamente. Então é esse conector grande aqui, né? Então repare, a gente não tem nenhuma tensão aí no pino 24, 23. Nos demais pinos aí a gente tem as tensões iniciais aí. Não temos a tensão aí no pino 24, 23, pino 25, 26. A gente está sem essa tensão aí. Vamos estar plugando a câmera e fazendo um teste com a câmera na placa, ver se essa tensão aí aparece. Bacana? Tô com a bateria desconectada, pessoal, para não acontecer nenhum acidente aí, né? Nenhum estrago aí. Um pouquinho de álcool aí vai sair fácil aí, né? Então removida aí essa proteçãozinha aí, né? Agora eu vou estar ligando aí o celular, ver se a gente consegue medir essa tensão aí. Então amigos, vamos estar medindo aí se tem tensão no pino 25, 26 e os outros pinos aí, né? Pra gente estar evitando algum acidente, né? Basta estar fazendo uma medição aí. Basta estar fazendo uma medição aí nos componentes que está associado a essas tensões, né? Então se vocês verem no esquema, a gente tem aí, bem do ladinho aí, né? Em vermelho aí, os componentes aí que está associado, né? Então se eu estar encostando aqui em cima aí, ó, a gente não tem a tensão. O outro aí que está associado a ele também a gente tem a tensão. Mais pra frente a gente tem um filtro aí que está associado a ele
também não tem tensão, certo? Pino 25 e 26 também não tem tensão. Bacana? Seguindo a ideia aí, galera, vamos estar verificando então essa tensão 2.8, pino 25 e 26. De acordo com o esquema aí, né, pino 25 e 26. Aí do ladinho aí tem o nome aí da linha, né? O nome que é dado aí pelo fabricante. Vamos procurar no esquema aí para onde que direciona a gente, certo? Então, copiei, vamos colar o nome aí. Abrir uma nova guia aqui. Então, pino 25, 26. Tá passando aí pelo um filtro FL2500. Também tem capacitores aí na linha, certo? Né? Então a gente tem aí um componente aí na linha U2501. U2501. Então, pino A1 desse componente aí, VIN, né? Tensão de entrada. Pino A2 é out, tensão de saída 2.9. Essa tensão de 2.9 é um dos pinos que a gente testou, né? A gente vai estar dando uma olhadinha também em seguida. Mas o importante pra gente aí agora é o B1. Bacana. Tem um B2 aí que é negativo. Vamos estar vendo esse componente aí, se de repente não está com mau contato, né, devido à queda, ou se deu defeito também. Então, componente U2501. Então, seguindo no software aí. 25, 26. Vamos estar do outro lado da placa. A gente repara aí, nesse canto, ou nesse lado da placa aí, não temos aí nenhuma linha aí que dá segmento aí para esse pino 25, 26, desse lado da placa. A gente não tem nenhuma linha aparente. Então já do outro lado da placa aí, reparem que a gente tem aí então FL2500, C2505, mais alguns. Então é importante pra gente esse filtro. Lembrando que a tensão passa aí pelo filtro, né? Passa de um ponto ao outro. Então reparem que do outro lado aí do filtro ele indica aí o componente U2501 B1. Então tem que ter essa tensão aí, né? Esse pino B1 aí. Se não tiver, a gente tem algum probleminha aí nessa linha aí, na comunicação aí com esse componente aí. Então voltando lá para o esquema. Então reparem aí, B1, A1, A2, out, GND, B2, certo? Então vamos estar medindo se a gente tem essa tensão depois que a gente fizer uma ressolda aí nesse componente.
felt this way before. It must be you and I. It's got me thinking about us more. It's these bright lights that put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes. Bright lights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes. Bright lights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes. Então, meus colegas, após feito aí a ressolda aí do componente, né, ter colocado solda nova aí, então a gente elimina aí alguma possibilidade aí de mau contato. Vamos ver se essa tensão aí tá aparecendo aí de, né, 2.8, 2.2 aí, 1.2, alguma coisa próxima, de acordo com o esquema aí, né? Então 1.2 aí, pino 24, 23, 2.8 ou próximo disso, pino 20, 5 e 26. Lembrando, né, tem que deixar aí a câmera, o software e o programa ativo aí no celular. Senão pode não estar aparecendo aí alguma tensão, né? Pode não estar aparecendo aí alguma função. Então vou encostar aqui na parte de baixo com cuidado, né? Então reparem que a gente tem no multímetro aí 2.2, certo? E vou encostar aqui um componente próximo aqui à conexão. Então aproximadamente aí 1.19, né? 1.2 volts. Bacana. Vamos ver então se a gente tem a função da câmera aí, né? Se a gente tem imagem aí na câmera. Então vocês podem reparar, a câmera traseira aí deu certo, né? Muito importante, pessoal, algumas tensões aí só aparecem quando o componente tá plugado, né? Então câmera aí frontal, câmera traseira. Bacana, então aí. Câmera frontal, câmera traseira. Feito? Espero aí ter
ter ajudado de uma certa forma, né? Muito importante. Algumas tensões, alguns sinais só aparecem com o componente plugado. Então, muitas das vezes você vai estar procurando uma tensão que só vai existir, ou um sinal que só vai existir quando o componente estiver no lugar e funcionando, certo? Então, essa tensão aí de 2.2, 2.8, ali de 1.2 é uma tensão que ela só vai estar presente aí quando o componente estiver no lugar. Mas viram que mesmo com o componente no lugar, essa tensão aí não existe ou não existia. Então a gente fez a ressolda aí do componente e acabou dando certo. Bacana?